Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui e dessa vez direto dos nossos estúdios agora oficiais. Já desejo a vocês um excelente início de semana, um ótimo domingo e olha só, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Como não é uma live, eu não consigo escutar vocês agora, eu vou começar pela notícia ruim, porque depois vem a boa. A notícia ruim é que amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira braba. Segunda-feira, a volta da rotina, a volta dos compromissos, aquelas pessoas que estão de férias, estão de folga, ou moram às vezes em lugares onde é véspera de feriado, ainda tem um descontinho ali. Mas agora, para a grande maioria de nós, amanhã é segunda-feira brava. Mas eu tenho a notícia boa no meio de tudo isso. Amanhã tem jogo de futebol. As partidas mais importantes do Campeonato Brasileiro ficaram para amanhã. Às 18 horas nós temos... 18 horas... Desculpa, acho que é 19 de Brasília, tá? É que eu tava fora. Quando eu fiz o vídeo, eu tava fora do Brasil. Então eu acho que eu falei errado. Às 19 horas eu falei errado. Lá o fuso estava diferente e aí o Google estava mostrando o horário de acordo com a localização. Então, ó, Palmeiras e Sport Recife fazem o jogo às 19 horas. E depois do jogo do Palmeiras, às 21 horas, nossa, 21 horas de segunda-feira, nós temos Flamengo e Vitória. Então, dois jogos importantíssimos que promete mexer aí na classificação. Ou não, né? Ou continuar do jeito que tá. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro venceu. O Cruzeiro venceu e tomou novamente o segundo lugar do Palmeiras. O Palmeiras estava em segundo, agora o Cruzeiro... Eu ia falar Corinthians. O Corinthians tá lá embaixo. O Corinthians não tem risco nenhum de disputar alguma coisa aí de Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro foi para a terceira posição, o Palmeiras ficou em segundo. Agora o Cruzeiro foi lá e ficou em segundo de novo. Porém, o Cruzeiro atualmente tem 3 jogos a mais que o Palmeiras. Então, se o Palmeiras vencer amanhã, passa o Cruzeiro. E aí você tem o jogo do Flamengo. O Flamengo também está com 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então, se o Flamengo vencer amanhã, mantém aquela gordura, né? Mantém aquela distância do Cruzeiro e fica na briga ali novamente com o Palmeiras. Primeiro e segundo lugar. Então a gente tem essas coisas aí, esses cenários que podem acontecer, tá bom? Vamos falar então sobre os principais assuntos. Ó, tem assunto legal, tem assunto pra movimentar, tem assunto pra gente criticar mesmo. Não sai daí, roda essa vinheta e bora lá. E meus amigos, ó, não se esqueça de apoiar os nossos parceiraços aí, ó, do Energia com Desconto, tá? Energia com Desconto, uma empresa que vai trazer economia de energia elétrica todos os meses para você na sua fatura. Se você tiver uma fatura com R$200 ou mais, saiba que você pode economizar energia elétrica, você pode pagar mais barato por essa fatura. E Neto, como que eu faço para pagar mais barato? Para pagar mais barato é só você clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui e conversar com o pessoal do Energia com Desconto e você vai entender como você vai pagar mais barato. Detalhe, não tem custo nenhum, tá? Tem gente que acha que, para mim consultar lá com o pessoal do Energia com Desconto, para mim aderir a essa questão da economia de energia, eu vou pagar alguma coisa? Não, você não vai pagar. Galera, é para economizar, não é para gastar. Nosso intuito aqui é fazer você economizar. Então você pode acessar lá e tirar todas as suas dúvidas. Inclusive a empresa é de um amigo pessoal meu, da minha confiança. Fiquem tranquilos que já tem muita gente que está cadastrado com o pessoal do Energia com Desconto lá, já economizando todos os meses energia elétrica. E aí, cara, você pode pegar essa graninha extra que você vai economizar, pode garantir aquela brejinha pro churrasco, pode garantir aquele stream para assistir ali um Premiere. Enfim, você pode utilizar da melhor maneira os recursos aí que você vai economizar. Energia com Desconto, galera. Tamo junto. Amanhã nós temos o lançamento da revelação, né, da nova camisa do Palmeiras.
O Palmeiras vai trazer a camisa 3, uma camisa comemorativa. Provavelmente vai ser lançada amanhã, no dia 25. Eles estão colocando lá 25/8 a data, né, do pré-lançamento dessa camisa. Então vai ser revelada para nós amanhã. E coincidentemente ou não, a gente tem uma notícia aí muito bacana aos torcedores do Palmeiras, porque o Andreas Pereira fechou com o Palmeiras. O Andreas é do Palmeiras. Negociações avançaram muito nas últimas horas. É só questões burocráticas agora entre o atleta, o Palmeiras e também o Fulham. O Palmeiras vai pagar cerca de 10 milhões de euros pelo atleta, pelo Andreas Pereira. Além disso, tem um valor também de bonificação dessa negociação. Não foi revelado esse valor ainda, mas as informações que nós temos aqui, ó, Central da CEP, Jovem Pan Esportes, ESPN Brasil, é de que Andreas Pereira é e será um jogador do Palmeiras nas próximas horas, tá? Então é só amarras burocráticas, mas já tá tudo conversado. Inclusive o atleta recebeu sondagens de clubes árabes, de clubes aí, né, de outras ligas, só que ele quer nesse momento voltar ao Brasil. Então ele enxerga no Palmeiras uma equipe competitiva, uma equipe onde ele vai ser protagonista e ele vai poder atuar aqui dentro da equipe alviverde, beleza? Uma ótima contratação, um jogador com experiência. Obviamente que a gente vai precisar agora daquele ajuste técnico e tático. Não adianta só trazer jogador, você precisa saber armar essa equipe. A gente precisa da aproximação, a gente precisa ter um meio que seja mais compacto, onde os jogadores eles estejam mais próximos, né, um do outro para executarem as suas jogadas da melhor forma, para a gente conseguir neutralizar os espaços do campo adversário e ter ganho numérico no meio-campo, já que o Palmeiras é uma equipe hoje de muita ligação direta e isso atrapalha um pouco o desempenho do Palmeiras. Agora, isso daí é com o técnico, tá? Isso daí é com o técnico. Você pode trazer o melhor jogador do mundo. Se o técnico ele não fizer esses ajustes, a coisa ela não vai funcionar da mesma forma. Então, nós precisamos desse setor de ligação, nós precisamos desse meio-campo concentrado e talvez aí a contratação do Andreas seja já uma sinalização para já corrigir esse ajuste que é necessário hoje no Palmeiras. O que precisamos mais? De um meia armador para completar essa espinha dorsal. Teremos? Não sei. Se tiver, ótimo, perfeito. Se não tiver, eu acho que poderia ter. Né? Se não tiver, eu acho que poderia ter, foi ótimo. Mas a realidade é essa, pessoal. Beleza? E vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá tendo rodada do Campeonato Brasileiro agora em tempo real, já tá acontecendo. O vídeo tá saindo mais tarde hoje. Foi por causa das conexões, dos voos. Eu tô desde as 2 da manhã acordado, pegando um voo, depois outro. Enfim, uma bagunça, uma confusão. É o seguinte, nas últimas horas aí, nos últimos minutos aí, apareceu uma notícia de que a CBF alterou o calendário de futebol e revoltou as equipes de Flamengo e Palmeiras principalmente. Por que revoltou? Porque é o seguinte, a CBF consultou alguns dirigentes dos principais clubes, incluindo Palmeiras e Flamengo, sobre algumas mudanças e ajustes de calendários que seriam necessários para as próximas rodadas, tá? Agora, paralelamente a isso, a gente tem uma competição importantíssima acontecendo, que é a Libertadores. E nós temos também a competição da Copa do Brasil. Porém, o que a CBF fez? A CBF alterou os calendários, tanto de Flamengo e de Palmeiras, sem o consentimento dessas equipes, fazendo com que os intervalos entre os jogos do Brasileirão e os jogos da Libertadores, eles fiquem extremamente espremidos. Olha só, vamos lá. Ó, matéria aqui lá da Mônica Alves, tá? Jornalista Mônica Alves. Flamengo revoltado com mudança na tabela do Brasileirão. Está extremamente insatisfeito com a decisão da CBF de alterar de forma significativa a tabela do campeonato. Segundo apurado, o clube foi consultado previamente pelo presidente da entidade, né? O Samir Chayud. E aí o clube, cara, ó... Eles consultaram, o clube falou assim, não, a gente não quer isso.
Mesmo assim, ele foi lá e mudou. A CBF antecipou a última rodada do Brasileirão de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês. Sendo assim, as semifinais e finais da Copa do Brasil foram transferidas para os dias 10, 14, 17 e 21. Ainda há a possibilidade de a ida das semifinais da Copa ser disputada no dia 26 de novembro. E o Flamengo e Palmeiras com isso? Antes da mudança, Flamengo e Palmeiras teriam 5 semanas livres por causa de eliminações precoces de ambas as equipes na Copa do Brasil. No entanto, agora passa a ter apenas 7 dias livres. Então, ou seja, de 5 semanas livres, serão 7 dias livres. Uma semana livre. Uma semana livre. Ó, fez assim, ó, com o calendário das equipes, ó. Cara, é um absurdo isso daqui, né? É um absurdo isso daqui. Isso daqui é assim. Pera aí, você pega duas equipes que estão na corrida pelo Campeonato Brasileiro, você vai lá e muda tudo isso. Ó a notícia aqui, ó. Estou vendo que tem dirigente do Flamengo falando em favorecimento ao Cruzeiro, já que essa mudança no calendário prejudica o Flamengo e o Palmeiras. Mudança no calendário gera incômodo em Palmeiras e Flamengo. Ó, Flamengo, Palmeiras e São Paulo deveriam fazer uma nota oficial juntas contra essa mudança de calendário. Isso prejudicou os 3 clubes. O problema dessas mudanças no calendário do Brasileirão, feitas pela CBF, é que prejudica Flamengo e Palmeiras e beneficia o Cruzeiro. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo, né? Lamentavelmente, ontem eu coloquei um vídeo aqui elogiando a CBF, que parecia que agora estava optando pelo diálogo, prezando pelo bom futebol, e agora os caras simplesmente invertem tudo, bagunça tudo. É um grande absurdo. Um grande absurdo. E antes de mais nada também, antes de eu... Não posso me esquecer, o Flamengo foi campeão sub-20. Flamengo campeão sub-20, campeão mundial, bicampeão mundial sub-20, inclusive contra o Barcelona. Recorde de público, né? Mais de 45 mil torcedores do Flamengo, bateu o recorde de público presente em um jogo de competições de categoria sub-20. E o Flamengo mais uma vez faz história aí com a molecada. E isso é algo positivo para a equipe do Flamengo, porque vai valorizando esses jogadores de base. É aquilo que eu falo para vocês, meus queridos. A base, ela é um alicerce muito importante de qualquer equipe de futebol. Não tem como hoje você ter uma equipe de futebol no Brasil sustentável, autossustentável, que não tenha uma base com pelo menos alguns destaques. Investimento em categorias de base é você reforçar uma estrutura importante que vai fazer com que você, nos períodos ali um pouco de seca de títulos, você tenha dinheiro para girar. Você faça a sua economia girar com a venda de bons jogadores. Então, por exemplo, a gente já viu, teve anos aí que o Palmeiras, ano passado, por exemplo, o Palmeiras não ganhou nada assim de relevante de competição, mas teve vendas de garotos da base por milhões. Isso segurou as receitas do Palmeiras. A mesma coisa vale pro Flamengo, né? Porque o que acontece? Quando a derrota ela vem, quando vem uma desclassificação, vem ali um vice-campeão, alguma coisa do tipo, a torcida ela foge um pouco do estádio. Seja em protesto, gera aquele desengajamento. Então, nem sempre o clube vai ter o estádio cheio. Porque às vezes vai ter situações de jogo que vai acontecer eliminações, que vai gerar ali um ambiente, né? A poeira vai levantar. E é nesse momento que você ter uma categoria de base, ela faz com que você tenha ali a diversificação das suas receitas e dos seus recursos. E com isso, você foi desclassificado das competições, não ganhou título nenhum, não vai entrar muito dinheiro no caixa de competição. A torcida também não vai lotar o estádio, então a receita cai. Só que aí você tem jogadores de base, você consegue fazer. Você consegue se segurar. É sempre muito importante as equipes brasileiras diversificar cada vez mais a sua renda. Receita, direitos de televisão, patrocínio de camisa.
E categoria de base. Categoria de base é um item extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que o Botafogo tem que pensar na estruturação de uma categoria de base para se tornar mais autossustentável? É sobre isso que eu falo. Agora o Flamengo vai lá, vence a equipe sub-20 do Barcelona, que é uma equipe excelente. Uma excelente equipe, muito bem treinada, inclusive. É o Belletti, né? Que é o treinador deles. Que inclusive elogiou bastante ali a equipe do Flamengo, né? O nível de competitividade. Isso, pô, faz holofote pro mundo. E com isso você tem garotos ali que já tem multas de rescisão milionárias. Provavelmente vai ter moleques ali que vão ser vendidos muito bem. Muito bem. Então isso é uma forma também de você dispor de mais recursos, beleza? Então é isso daí, meus amigos. Coloque nos comentários aí. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. A gente traz aí novidades em breve. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.